Então agora artigo 144 do Código Penal, diz aqui o artigo 144, que é chamado, senhores, o Código Penal não traz nenhuma redação, nenhum nominho sobre ele, mas ele aí cuida do pedido de explicações do ofendido, tá? Vamos ver aqui qual que é essa hipótese. Diz aqui o artigo 144, pedido de explicações, assim entendido. Se de referências, alusões ou frases se infere, se extrai, tá? Se infere é identifiquei, se extraí, calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las, ou a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Vamos entender então esse artigo 144, chamado aí pedido de explicações. Então, primeira anotação, acerca do artigo 144 é que o pedido de explicações, que pode ser deduzido nessas circunstâncias, pode se referir aos 3 crimes contra a honra: calúnia, difamação e injúria, tá? Então, o artigo 144 aí é extensível a qualquer um dos 3 crimes contra a honra, tá certo? Inferir, senhores, então, como eu disse para vocês, é deduzir, né? Eu estou identificando aí nas suas palavras, no seu escrito, a alusão a um crime de calúnia, difamação e injúria, não é? E quando não houver essa clareza na mensagem ou no escrito praticado pelo ofensor, é possível então a vítima fazer esse pedido de explicações. O que você quis ao se referir a tal expressão, né? Ou o que você quis dizer, o que você quis fazer referência quando fez referência a tal pessoa, a tal grupo de pessoas. E veja, quando eu posso deduzir a existência de uma ofensa, né, apontada a alguém, é porque ela está essa dúvida, eventualmente, essa dubiedade, eu quero uma clareza, então eu quero espancar, afastar a eventual dubiedade da palavra do sujeito ou do escrito da pessoa. Eu ingresso então com esse pedido de explicações e vejo que esse pedido de explicações pode recair sobre 2 fatos. Primeiro, a dubiedade aí, eventual ambiguidade das palavras ou do escrito pode se referir ao fato em si, tudo bem? Ou à pessoa, né? Então, né, na casa vizinha aí, né? Então, na casa vizinha, por exemplo, moram 3, 4 pessoas, né? Na casa vizinha aí, então, tem tal pessoa lá que faz isso, né? Chegou com o meu conhecimento, posso fazer o pedido de explicações. O que você quis dizer quando você disse na casa vizinha? Alusão a quem você está querendo fazer, né? Então, esse pedido de explicações pode recair para o sujeito aclarar melhor o que ele disse, ou aclarar a pessoa, ou grupo de pessoas, né? Precisam ser certas e determinadas, que ele está querendo apontar, está querendo fazer referência, tá certo? Então, essas hipóteses são reservadas aí na existência de dubiedade ou ambiguidade na palavra ou no escrito do querelado, tá bem? Eventual futuro réu de ação penal. Tá? Esse pedido de explicações não é obrigatório, tá, senhores? É uma faculdade que a vítima tem de fazer esse pedido de explicações em juízo, tá certo? Não é obrigatório esse pedido de explicações, não é uma medida preparatória de futura ação penal, tá? Mas eu vejo ela com bons olhos quando o sujeito identifica possível ambiguidade ou dubiedade na palavra ou escrito do sujeito ativo, e ele quer afastar essa ambiguidade justamente para não deixar a cargo do juiz lá que for julgar essa análise. Olha, porque lembra lá atrás das nossas aulas, quando a gente falou nos crimes de difamação e injúria, de calúnia, difamação e injúria, a gente falou que os fatos devem ser certos e determinados, né? A pessoa certa e determinada, para mim identificar bem o dolo do sujeito. Então, eventual dubiedade vai levar para essa incerteza, e essa incerteza pode levar, por óbvio, a uma improcedência de uma ação penal ou eventualmente mesmo, ou até antes, né, uma rejeição da queixa-crime, tá bom? Então, para que não ocorra esse tipo de dubiedade ou ambiguidade, é possível, então, ingressar com esse pedido de explicações. Esse pedido de explicações, senhores, não tem previsão no Código de Processo Penal, ele tem previsão no Código de Processo Civil, e ele está lá previsto nos artigos, o rito, né, o procedimento a ser seguido, está lá nos artigos 726A
a 729 do Código de Processo Civil. Tá? Então, o rito do pedido de explicações no crime contra a honra vai obedecer lá ao disposto no Código de Processo Civil. Tá certo? Outra marcação importante aqui sobre esse artigo 144, que cuida do pedido de explicações. A vítima pode ou não ingressar com o pedido de explicações, mas eventualmente ingressando com o pedido de explicações, o destinatário do pedido de explicações, aí, futuro réu, eventualmente de ação penal privada, ele é obrigado a prestá-la? Não é obrigado, tá bom? Ele não está obrigado. Tem uma hipótese de revelia aqui, professor, então se ele não contestar, vão se presumir verdadeiros os fatos que o autor do pedido de explicações falou? Não, eu não tenho, tá? Eu não tenho, não. Primeiro, então, o querelado, ou eventualmente o notificado, aí, o futuro réu de ação penal privada, ele não está obrigado a responder ao pedido de explicações, tá certo? Segundo ponto a ser marcado também aqui sobre esse pedido de explicações, não vai ter julgamento de mérito, tá? Esse pedido de explicações, na verdade, funciona como se fosse uma notificação judicial, tá? Tem as notificações extrajudiciais que o cartório extrajudicial, o cartório de notas faz, né? Principalmente no âmbito civil e empresarial. Mas é a mesma ideia, não há um juízo de valor, tá bom? Então, apesar de ser judicial, não é um processo, não tem uma contestação, tá bom? Não tem uma contestação que o juiz ao final, não vai falar se está certo ou não o pedido de explicações, se a resposta dada pelo notificado é adequada ou não. Não há juízo de valor, tá bem? Há uma notificação judicial, com o rito previsto lá no 726 a 729 do Código de Processo Civil, tá bem? Não há nenhum julgamento de mérito. Então, ao final lá, havendo ou não havendo explicações por parte do ofensor, tá? O colega está perguntando se tem prazo, o Cristiano está perguntando se tem prazo para ingressar com esse pedido de explicações. Veja, o Código Penal não estabelece prazo. O que deve ser obedecido aqui, tá? Primeiro, não pode estar prescrito o fato, tá certo? E outra, se cuidar de ação penal privada, o querelante, né, a vítima, não pode descuidar aí do prazo decadencial para ingressar com a queixa-crime, né? A gente sabe que o prazo para ingressar com a queixa-crime é de 6 meses, prazo decadencial de 6 meses, a contar do conhecimento da autoria do crime, tá bem? Então, o prazo não há.